O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Parte Pirlo! ¡Sí! ¡Qué vittoria! ¡Qué vittoria! Non lo so che ha segnato, ma chi se ne frega! Tardelli! Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast da Cautiopédia. Se você está escutando a gente, é um podcast. Se você está assistindo a gente, é um videocast, ou é o que quer que você seja, né? Você que sabe aí como é que você chama. Eu sei que a gente é a Cautiopédia, a gente está aqui para falar de futebol italiano. Como sempre, estou acompanhado aqui pelos meus amigos, Caio e Nelson, para a edição de número 50. Número redondo, número bonito, número especial. Espero que seja um programa também especial, tal qual o número. Vamos falar muito sobre Fiorentina. Sim, estou vestindo a camisa da Fiorentina, classicona da Fiorentina. Vamos falar sobre a Inter, vamos falar sobre Milan, vamos falar sobre o Juventus. Teve janela fechando no mercado. Vamos falar sobre alguns treinadores italianos aí que podem estar mudando, podem estar chegando em novos clubes aí, ou agora, ou no final da temporada. Vamos relembrar também uma transferência de inverno que foi muito impactante, né? Já que a gente está falando de uma janela aí que fechou agora, a gente vai lembrar. Você consegue pensar alguém aí que foi um reforço da janela de inverno que chegou chegando? A gente vai trazer um. Eu não sei se vocês estão preparados para se relembrar dele, mas vamos aqui passar a bola para os nossos amigos. É claro que eu não estou sozinho nessa. Caio Bittencourt, jogo enfim feito, né, entre Fiorentina e Inter. A gente vai falar muito sobre durante o programa, mas dá uma sensação de alívio, né? Quando a gente olha para a tabela, não tem... ainda vai ter asteriscos ali, mas tem 2 asteriscos a menos, né, Caio? Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá a todos. Já é um alívio ter menos um asterisco, mas assim, o alívio completo só vai ser quando fizerem Bolonha e Milan. Já tem data para daqui a 2 semanas, já deve acontecer um Bolonha e Milan, que vai ser importante para os dois na luta pelas Copas Europeias, quem sabe por Champions League. Vamos ver se essa quinta vaga vem ou não. E no meio disso tudo, temos muita coisa a dizer sobre mercados que aconteceram ou não, como casos por aí, ou mercados até que podem acontecer. Tem tanta história nova, por exemplo, chegamos a um certo ponto onde até os nossos Cautio histórias das edições anteriores estão se renovando com histórias novas. Por exemplo, do Cautio História das semanas anteriores, eu não lembro se foi na passada ou na retrasada. Nós falamos do Rivaldo no Milan. Agora tem um papo já acontecendo, o Alfredo Pedulá soltou nessa quinta que estamos gravando, que o Trapani tá para contratar justamente um dos filhos do Rivaldo, Rivaldinho, aquele que jogou no Mojimirim com o pai e tudo mais, para jogar na Itália. Vejamos o que podemos ter de novidade. E falando em Cautio História, para não dizer que a camisa do Atlético Nacional, que você que nos vê, você que usa como videocast, está me vendo vestir, tem Atlético Nacional da Cautiopédia também. Você acha que não? Claro. Outro dia, o Nelson já fez um texto sobre o Mundial de 89, jogado Milan e Atlético Nacional, vitória milanista na prorrogação, suada, e que assim, tem a história, o duelo dos chefões. Vale dar uma procurada lá, dar um search lá também, que sempre tem uma coisa legal. O que tiver de assunto, de criatividade, que eu, Anderson, Nelson, ou todo mundo, toda a galera que já passou pela Cautiopédia já fez, tudo que tem de criatividade, provavelmente você vai achar lá. O que não achar é porque não existe. A gente gosta dessas ligações pitorescas, peculiares. Nelson, quero uma nota de 1 a 10 para a janela como um todo, né? Porque janela é um negócio que mexe muito com o coração,
com a emoção de todo mundo. O pessoal fica ali fazendo aquelas projeções, pensando quem é que chega, quem é que sai. De uma forma geral, para a Série A, né, sem tentar se ater a clubes, mas foi positivo de uma forma geral para a Série A? Nelson, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu acho que foi positivo e foi um pouco surpreendente, né? Principalmente se a gente for considerar os últimos dias, né? Ou o último dia, mais especificamente da janela, que foi um dia em que o Como se reforçou bastante, né? E se reforçou indo muito ao exterior para fazer suas contratações. É um time que tem chamado a atenção, né? Já desde que o projeto dos donos da Indonésia começou. É um time que almeja ficar na Série A por bastante tempo e também competir por vagas em competições europeias, né? Então chamou a atenção. O Milan também, né? Trazendo alguns reforços como o João Félix, por exemplo, e o Santiago Jiménez. E também a Fiorentina, que fez um último dia de janela forte, mas também se concentrando em reforços que já estavam no mercado local, né? E tem uma transferência que não aconteceu, né? Que é a do Fratesi. E hoje é um dia bom, talvez, ou ruim, não sei, vai depender um pouco do lado que você analisar, para aquela teoria do Fratesi seria titular em 19 dos 20 times da Série A e não na Inter, né? Hoje ele jogou contra a Fiorentina na Inter e parecia um titular da Fiorentina. Gostei da alfinetada. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai falar sobre o mercado já de novo, mas tem esse jogo que a gente está falando aí, a gente está gravando no dia que rolou o jogo, Fiorentina e Inter, que tinha sido suspenso pelo que aconteceu com o Bove no campo. Você que acompanha a gente, que ouve a gente, que assiste o Campeonato Italiano vai se lembrar. Se você não se lembra, teve um mal súbito, teve que entrar na ambulância, o jogo foi suspenso. Hoje esse jogo foi retomado. A Fiorentina passou o carro, né, Caio? Eu queria que você falasse especificamente do jogo, pelo ponto de vista da Fiorentina, né? Porque a Fiorentina lançou mais uma camisa bonita, né, recentemente, e aí eu vi muito comentário falando assim, a Fiorentina agora só lança camisa. Tá aí o futebol da Fiorentina, para quem achou que bonito fosse só as camisas, a Fiorentina hoje atropelou a Inter, cara. Olha, e foi surpreendente pelo contexto. Talvez nem tanto assim, se você analisar a qualidade do time que a Fiorentina tem e do que a Fiorentina fez no mercado. E através dessa questão do que a Fiorentina fez no mercado, só tinha 14 jogadores do time, digamos, principal disponíveis, porque entre lesionados e as novas chegadas, de certa forma, tinha uma galera que não estava inscrita. Então tinha pouca gente, assim, era um contexto até meio limitado para levar para campo. Em relação à equipe que entrou em campo lá no dia do acontecido com o Bove, teve 4 mudanças no time. As saídas do Bove, claro, Colpani, Adli e o Cataldi, e aí o Paladino acabou trocando pelo Richardson, Mandrágora, Pongracic, que foi uma surpresa, e o Parisi. O Parisi até numa função um pouco mais avançada que a de costume nesse quesito. E a Inter acabou só mudando, o Inzaghi acabou poupando o Di Marco e o Barella e acabou entrando o Carlos Augusto e o Fratesi em relação ao jogo original. No meio dessas coisas, você pode perceber algumas atuações muito interessantes. Primeiro, um momento, assim, para usar um termo italiano, inarrestabile do nosso querido Moise Kean. Um momento fenomenal, chegou ao 15º, com os 2 gols, ao 15º gol na Série A, o que é muita coisa. É a primeira temporada de 2 dígitos dele na Série A, em algum campeonato, se você contar a experiência dele também na Ligue 1. É uma coisa fundamental, é um período de confiança, é um período de, assim, que ele está melhorando em termos de controle de bola, em termos de posicionamento, em termos de movimentação, e isso está fazendo uma enorme diferença para a Fiorentina em termos de desempenho. Mas, de certa forma, achei um pouco, até meio surpreendente em alguns detalhes a atuação.
com umas mudanças táticas entre um jogo e outro do Paladino para tentar se adaptar a esse tipo de jogo da Inter, Colpani um pouco mais aceso no jogo na reta final depois que entrou, o Beltrán sempre participativo, o que é um bom sinal, sempre é um bom sinal quando o Beltrán tá bem, e dessa vez foi um jogo que, assim, que ironicamente a Fiorentina, que é forte pelas suas alas, pelas suas coisas, acabou se fazendo forte também. Além, vale destacar a atuação do Dodô, principalmente nos cruzamentos, como quem tá vendo. Obrigado. Eu ia trazer isso, mas obrigado que você já trouxe. Quem tá vendo conosco vê, e foi um desempenho interessante do Dodô, mas assim, um desempenho que pelo meio funcionou muito bem. Para você combater a Inter, num dia bom ou num dia ruim, você tem que tentar neutralizar o meio-campo. É claro que você pode discutir nesses momentos se o Fratesi está num bom momento, o que é um ponto, que dessa vez ele fez até uma função meio diferente. Você pode discutir a questão das condições físicas do Çalhanoğlu, que ele volta de lesão recentemente e já veio com uma pegada de sequência de jogos grande, que para alguém que esteja voltando de lesão é muita coisa. E você discute até, de repente, assim, muita gente está com um ponto de interrogação com a Inter em jogos grandes, o que eu acho que é uma meia-verdade, considerando até o desempenho um pouco injusto no derby do fim de semana. Afinal, um time que toca 3 bolas na trave, que tem 3 gols anulados e que luta da maneira que foi, não é exatamente um caso de jogar mal, a meu ver. Mas ao mesmo tempo é de um nível de superação importante essa Fiorentina, por conta do desempenho positivo de todo mundo. Não houve alguém que você dissesse que jogasse mal nesse momento. Principalmente você pode dizer positivamente do Mandrágora, do Richardson, que acabou sendo uma surpresa também, dentre os disponíveis. Então, é algo bom, até pensando para uma Fiorentina que sonha em estar na próxima Champions League. E o sonho, pode-se dizer, está vivo. Bem possível, bem tangível, palpável. E vou só fazer uma observação sobre o Ranieri aqui. O Ranieri deu sorte, né? Porque ele estava panguando no lance. Aliás, não, acho que nem era o Ranieri. Agora vou me retratar era aqui. Era o Pongracic. Obrigado. O Pongracic dando uma condição ali por muita sorte. O gol da Inter foi anulado, mas eu irônico que o Ranieri se beneficiou de condição similar, porque o primeiro gol da Fiorentina foi uma coisa, assim, um erro do Fratesi, que assim, é algo de você considerar, pensar, tipo assim, ele tem qualidades defensivas mesmo? É algo assim, é algo de você pensar isso, porque era isso que eu ia falar do Ranieri. No primeiro gol, assim, só não foi o pior porque teve a displicência do Di Marco no terceiro, porque o nível do Di Marco ali foi totalmente displicência. Embora assim, você pode dizer, já estava 2-0, o jogo estava morto, etc. Não. Claro que teve uma pressãozinha ali do Cataldi, do Colpani, todo um sistema que fez dar certo, desde o começo, que forçou o erro, mas mesmo assim, brincadeira. O que eu ia falar do Ranieri é que ele alterna momentos mágicos para os dois lados, né? Às vezes lembra do Presto da Caverna do Dragão? Às vezes dá certo, né? Às vezes ele puxa o negócio ali do chapéuzinho e dá certo. Mas quando dá errado, dá muito errado também. Nelson, vamos passar um pouquinho pelo ponto de vista da Inter, porque não é todo dia mesmo que a gente vê a Inter tomando um 3-0 e com atuações individuais. A gente está cansado de falar aqui sobre a qualidade do elenco da Inter, sobre a quantidade de jogadores de primeiríssimo nível, de primeiríssima prateleira, incluindo entre eles o Di Marco, que hoje tem um perfil que eu sigo no Twitter, que é o Central do Basquete, que eles têm um termo muito legal, né? O terrorista do jogo foi o Di Marco hoje. E volto a dizer, tá na primeira prateleira do futebol mundial. Mas queria que você falasse sobre essa noite
infeliz da Inter e de como a gente está pouco acostumado a ver jogadores da Inter jogando no nível abaixo como foi hoje, né, Nelson? Tem quase 6 anos que a Inter não perdia, né, com uma diferença de gols tão grande, né? 3 gols, a última vez que tinha perdido assim foi de 4-1 para o Napoli lá em maio de 2019. Então é a primeira derrota com o Inzaghi, uma derrota tão expressiva assim. Tinha mais de 2 anos também que não perdia por mais de 2 gols de diferença, né? A última vez também foi para o Napoli, em 2023. Então, enfim, aí dá para ver um pouco do tamanho dessa derrota. A Fiorentina foi melhor, obviamente, né? Principalmente no segundo tempo. Acho que o primeiro tempo foi um pouco mais equilibrado. Mas é necessário destacar que os 3 gols da Fiorentina surgiram de falhas da Inter. O primeiro, o Fratesi está olhando para o nada e é antecipado pelo Ranieri, numa cobrança de escanteio. Ou seja, uma jogada que deveria ter o máximo de previsibilidade e que com o Inzaghi geralmente tem, porque a Inter geralmente se defende muito bem na bola parada. Não foi o caso. Além disso, foi uma bola cruzada assim, bem aberta, né? Numa região que não deveria oferecer muito risco. Mas o Fratesi dormiu, não viu a chegada do Ranieri. No segundo gol, a gente tem 2 erros, né? Primeiro do Çalhanoğlu, que perde a bola na intermediária, e depois o Bisek, que a gente já falou aqui várias vezes a quantidade de erros cruciais que ele tem, né? Apesar de ser um cara que tem um grande... Foi até convocado pela Alemanha recentemente, né? Mas é um cara que, apesar de ter bons momentos e tal, ainda falha muito em momentos cruciais. Você não pode ter um zagueiro que tem praticamente 2 metros de altura e toma a bola nas costas de um cruzamento daqueles. Não foi um cruzamento forte, não foi nada assim. Foi um erro de posicionamento assim bastante expressivo. E o terceiro, o Di Marco, que já tinha feito isso contra a Albânia, né, na Euro, de passar para trás. No caso dele foi um lateral, também tinha feito isso no jogo contra a Bósnia, então acho que é um tipo de erro que está recorrente na carreira dele. Ele precisa ter um pouquinho de atenção para fazer esse tipo de recuo sem olhar direito para onde ele está passando, né? O que a gente já tinha falado aqui antes, é que a Inter muitas vezes tem problemas, apesar de a gente falar do elenco profundo, etc. Mas quando alguns dos titulares não jogam, a Inter tem problemas. A gente falou aqui de outras vezes de quando o Pavard não joga e o Bisek comete esses erros cruciais, de quando o Çalhanoğlu não joga e o Asllani não faz o mesmo trabalho dele. Dessa vez, o Bisek ratificou o que a gente disse, mas o Asllani não tem culpa nessa derrota. Ele entrou depois e a gente teve erros de jogadores que são os da posição, né? O Çalhanoğlu, que talvez esteja ainda um pouco sem ritmo, né, depois de ter ficado um tempo lesionado, e o Di Marco. E na frente a gente também teve um erro crasso do Arnautovic também, que precisa ser lembrado. Quando o jogo estava 2-0, ele teve uma bola cara a cara e furou, né? Então, isso faz com que, e o Inzaghi foi questionado sobre isso na coletiva pós-jogo, sobre a Inter tem mesmo essa profundidade de elenco. Ele não quis falar sobre questões de elenco, questões individuais, ele achou que foi uma questão mais sistêmica, quis dar uma protegida, né, no seu elenco, mas o que a gente tem visto algumas vezes é que algumas das peças desse time reserva, desse segundo time da Inter, não tem rendido o que deveria render. E quando esses titulares acabam não jogando bem, como é o caso de hoje, o time dá uma naufragada. A gente viu isso novamente hoje acontecer, e agora a Inter vai precisar de uma reação bastante considerável, até porque na semana que vem já joga contra a Juventus fora de casa, um jogo importante. A gente pode até considerar que a Inter, embora tenha jogado melhor que o Milan no fim de semana, que a Inter tem sorte de não estar 6 pontos atrás do Napoli no momento, porque a Inter empatou nos acréscimos e o Napoli tomou empate nos acréscimos no fim de semana. Então, nesse momento a gente podia estar aí vendo o Napoli com 6 pontos de vantagem. Não aconteceu, por pouco, mas algumas coisas se tornam cruciais, né, para a Inter. Por exemplo, a Inter vai precisar vencer a Juventus e vai precisar vencer o confronto direto contra o Napoli daqui a algum tempo, né? A não ser que o Napoli tenha uma queda de rendimento, o que não está não parece ser o caso, né? A gente não está vendo isso acontecer até o momento, mas são jogos que a Inter agora fica na obrigação de correr atrás.
E não deveria estar nessa situação no momento porque não está jogando a Champions League, né? Jogou antes do sorteio, mas agora tem um tempinho sem Champions League. Seria melhor para a Inter não ter que correr atrás desse período. Porque agora que ela está um pouquinho mais igual ao Napoli, tem um jogo a mais, né? Porque tem um jogo contra a Lazio na Copa Itália no fim de janeiro. Era uma situação ideal para a Inter empatar em pontos e manter essa igualdade, pelo menos até voltar a competir na Champions League. Agora complica um pouco e fica aí torcendo para que o Napoli tropece, e algo que não está aparecendo, embora o mercado do Napoli tenha estado com algumas lacunas, né? A gente vai falar sobre isso, e pode dar um probleminha para o Antônio Conte daqui para frente, o fato de o Kvaratskhelia ter sido substituído pelo Okafor, que segundo o RB Leipzig não estava bem com um condicionamento físico adequado, por isso que a negociação, o empréstimo do Milan para o time da Alemanha melou. O Napoli foi lá e contratou. Então será que ele está mesmo com condição física? Assim, condição técnica a gente não vai comparar o Okafor com o Kvaratskhelia, né? Se ainda, além disso, ainda tiver com o físico meio baleado, vai ficar um pouco difícil, né? Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois. Vamos sim, vou só passar pela classificação muito rapidamente, sem passar pelos 20, mas só para mostrar o que acarretou a vitória da Fiorentina. Fiorentina agora no G4, empurra a Lazio e a Juventus para baixo, e a Juventus agora fechando ali os 4 primeiros colocados, Napoli primeiro, Inter segundo, Atalanta terceiro e a Fiorentina agora a 4ª colocada. Caio, por favor, faça as honras de lembrar nosso querido destaque do Cautio História. O pessoal do nosso futebol vai rodar a vinhetinha agora, mas eu vou deixar você apresentar esse que divide muitas opiniões, por favor. O homenageado dessa vez vem de Patópolis. Brincadeiras à parte, em 2008 aconteceu uma transferência aguardada pela comunidade do futebol, eu diria que pela comunidade no geral, porque valia tanto para futebol brasileiro quanto o período que ele ficou fora do Internacional, que ele sai de julho de 2007 para chegar atual pelo Milan em janeiro de 2008, com todo aquele jogo apoteótico contra o Napoli, que ele faz gol naquele 5-2 e tudo mais. E a Cautiopédia tem um grande perfil sobre Alexandre Pato. Afinal de contas, qual que é o tamanho de Alexandre Pato no Milan? Aí por que dizemos de Alexandre Pato? Porque, de certa forma, ele foi uma das contratações de mercado de inverno desses últimos 20 anos que temos mercado em janeiro na Itália. Foi uma das contratações mais impactantes dos últimos 20 anos. Claro que você também tem outras contratações impactantes nesse período. Você pode lembrar do Pandev, da Lazio para Inter. Você pode lembrar do Stankovic, também da Lazio para Inter. Você tem outras histórias desse período. Você teve o Adriano se transferindo nessa brincadeira. Você tem até outras assim de menos recordação, passagens curtas como a do Beckham no Milan, por exemplo, para citar algumas aleatórias. Tem algumas que eu gosto do Napoli de janelas de inverno, como a chegada do Gulan em 2014, Jorginho também em 2014, mas aí são outras histórias. Mas aqui destacamos. E tem, com certeza, a produção do nosso futebol deve colocar o QR Codezinho ali com o link, se não, temos aqui um link para fornecer. O período do Alexandre Pato com a camisa do Milan, um período que, de certa forma, foi importante para ele, importante para o Milan, porque, de certa forma, foi ele um dos jogadores importantes na campanha para o Scudetto de 2010-11. Ele com boa produção de gols, assistências e colaborando com o Ibrahimovic, com um certo membro da penitenciária de Tremembé, e por aí vai. Aí você pode dizer, o Pato é
aquilo que achávamos que seria? É uma eterna discussão. Mas só o que ele já foi já garantiu o seu nome na história do Milan. Eu prefiro lembrar do Pato que tá passando na tela aí agora. Cara, foi rápido. Enquanto a gente vê um gol contra o Napoli, quem tá assistindo a gente pode procurar também. E tenho certeza que quem tá escutando o podcast vai se lembrar de alguns momentos muito emblemáticos do Pato, né? Foi um negócio rápido, foi um meteoro, mas deixou muita gente atônita, deixou muita gente de boca aberta a rapidez com que ele chegou. E quando a gente ouve alguns companheiros dele que jogaram com ele no Milan, também foi uma surpresa para eles, né? Se você vai ouvir entrevistas assim de companheiros de jogadores do Milan naquela época, ninguém esperava que o Pato fosse chegar voando daquele jeito. Inclusive o Pato foi recentemente, né, a Milanello, e aí encontrou alguns jogadores atuais, trocam ideia ali com o Rafael Leão. É bem justo, viu, gente? É bem justo. A gente pode ter essa discussão que o Caio falou aí de não atingiu o potencial, foi muito rápido. Mas pelo menos as homenagens vindas do Milan são bem justas, porque foi um cara que, como eu acabei de falar, foi muito rápido, mas o que ele fez... No título do Milan, né? Nada, ele tem sua marca. Se você pegar algumas imagens aí, com certeza nessa Goal Collection que tá nos perfis do Milan nas redes sociais. Por enquanto, na fase que estamos aqui no nosso futebol, estão colocando as primeiras temporadas. Mas se você pega, por exemplo, a temporada do Scudetto, ele tem uma participação enorme. Ele, Robinho, Cassano, colaboraram muito para aquele título. Não foi tanto assim só o efeito lá atrás com o Thiago Silva liderando a defesa, com o efeito Ibrahimovic também, que mudou bastante daquele Milan. Teve muito também do trio que sustentava o Ibrahimovic na frente. Você falou inclusive agora de... no Scudetto? Não, só vou o Caio falou... Nelson. Ele mete 2 gols contra a Inter, né? E o que o Caio falou de mais 2 nomes que o Milan contratou na janela de inverno também, né? Thiago Silva e o Cassano. Também foram 2 contratados no inverno, né? E a questão do Pato é um pouquinho diferente dos dois, né? Porque o Pato foi contratado, já tinha um pré-contrato assinado, mas ele teve que ficar um tempo treinando, né? Não pôde ser inscrito. E aí o contrato dele só é depositado em janeiro, né? E aí ele entra e joga. É uma época, na verdade, que até pelo fato de que o Campeonato do Brasil é disputado em ano solar, né? De que muitos brasileiros acabam se transferindo, né, também para a Itália, é o caso do Thiago Silva. O Adriano já estava na Itália, mas também se transfere para a Inter, do Parma para a Inter em janeiro, né? E, enfim, né, até tinha separado aqui algumas contratações importantes, né? O Ronaldo também, o Milan contrata em janeiro, né, embora estivesse no Real Madrid. Enfim, acaba que são os times que mais se movimentam com contratações assim que acabam deixando uma marca de certa forma, né? Inter, Milan e Juventus, né? A Juventus talvez um pouquinho menos de contratações que tenham marcado assim. Quem torce para a Juventus vai lembrar muito do Barzagli, né? Que foi um cara que chegou assim um pouco até desacreditado, mas que se torna também um jogador muito importante para essa fase dos 9 títulos seguidos da Juventus, né? A Inter pega também o Brozovic, também chega em janeiro, Eriksen, Kovacic, enfim, né? Tem alguns nomes aí de janeiro, e também tem um que não, assim, que não chegou a deixar a sua marca no sentido de títulos e tal, enfim, de ter marcado época no sentido de levantar taças, no Milan também, que é o Balotelli, né? O Balotelli também é uma contratação de janeiro. Muito bom para lembrar que tá de janeiro com aí, o Napoli também, para não dizer que o Napoli não é só decepção em janeiro. Teve, assim, em 2020, vale destacar a chegada do Demi, que foi muito importante para a Copa Itália, e a chegada do Lobotka, que na época ninguém dava muita bola, de repente ele virou o que virou. QR Code na tela, corre, acesse, vai lá, tem a história do Pato, tem a história de muitos outros aí que o Nelson citou, perfis lá, citamos Thiago Silva, tem, citamos Ronaldo, tem. Então vai lá, a gente sempre vai fazer essas lembranças aqui. Este é o Cautio Story.
voltando então desse mergulho ao passado aí, o Nelson principalmente citou muitos nomes da janela do Milan, então vamos seguir nessa aí, né, gente? Já que a gente tá falando de Pato, já que a gente tá falando de Milan, vamos falar um pouquinho sobre a janela do Milan. Eu recebi um meme que é um tanto quanto verdadeiro, Nelson. Era uma foto escrita assim, coisas mais emprestadas no mundo. Aí tinha dinheiro, tinha isqueiro, uma caneta e João Félix. Queria que você falasse da chegada do João Félix ao Milan e a janela, esse fechamento de janela do Milan aí, por favor. 10 minutos, um gol, tá bom já, né? Acho que já... Não vou dizer que pagou porque foi caro o empréstimo dele. Não, o empréstimo foi caro, mas chegou bem, né? No Milan, eu acho que vai ser difícil ele ser titular, sinceramente, porque ele vai disputar simplesmente com o Pulisic em boa parte do tempo. Ao contrário do Giménez, né? Para mim o Giménez vai ter um pouco mais de facilidade, embora o Abraham tenha já, na frente do Giménez já tenha feito 2 gols. Enfim, eu acho que o João Félix pode colaborar, né? O problema é que é um cara que é meio instável, né? A gente não sabe se é o cara que tem o talento ou se é o cara que vai desperdiçar esse talento, né? Então, acho que o fato de ter o Sérgio Conceição ajuda um pouco. É um cara que vai dar moral para ele. Então, isso já ficou um pouco evidente, né? Nesse primeiro jogo do João Félix. Mas, assim, tipo, se a gente fosse colocar o mundo ideal, né? O Pulisic no máximo, o Rafael Leão no máximo, o João Félix no máximo, o Giménez no máximo, pô, um grande ataque do Milan aí, né? Será que a gente vai conseguir ver isso acontecer? O Pulisic a gente sabe que está jogando muito bem, o Rafael Leão tem os seus momentos, né? Às vezes tem tido problemas físicos, tem dado uma apagadinha. O Giménez chegou bem também, né? Já deu uma assistência, na verdade deu 2, né? Mas uma estava quase charadeiro, o outro Giménez do Milan estava impedido, né? E a grande incógnita acaba sendo mesmo o João Félix, né? Então, é um ambiente que pode ser bom para ele mostrar o que ele já mostrou anteriormente, né? O que fez pagarem muito caro por ele. E a moral que o Sérgio Conceição vai dar para ele também tende a ajudar. Só que existe uma questão que aí a gente tem que ir avaliando com o tempo, que é a pressão do Milan, né? Existe uma pressão. O Milan está bastante atrás ainda na Série A, precisa da vaga na Champions League, vai ter que jogar um playoff de Champions que não estava esperando, porque perdeu para o Dinamo Zagreb, a primeira vez que perdeu para o Dinamo Zagreb na história, inclusive. Então já tem uma certa pressão aí. Enfim, a gente está vendo aí o gol do João Félix, né? Já se apresenta logo com a cavadinha e tudo mais. Mas tem que ver como é que o Milan vai lidar com essa pressão. O Milan como um todo e o João Félix também, né? Porque ele tem uma pressão para retomar a carreira da forma que se esperava que ele ia desenvolver, né? Que ia ficar sempre no alto, que não ia ficar passando de clube em clube. Mas, enfim, né? Eu acho que o fato de precisar dessa vaga da Champions League e que a gente vê aí um Lazio muito regular, uma Juventus que male raramente perde, e a Fiorentina que agora está retomando, e o Milan tem que correr atrás dessa galera aí, é algo que eu vejo que eu como se fosse torcedor do Milan, veria com preocupação, porque é uma pressão que a mais e que, sinceramente, é uma montanha bem difícil de ser escalada. Um título de Copa Itália, né, o que o Milan já está nas semifinais, mas vai pegar ou Inter ou Lazio, não aplacaria, né, a decepção de ficar fora da Champions. O Milan foi montado para brigar não só pela Champions League, mas até mesmo pelo título. A gente, no início da temporada, projetava o Milan como um eventual concorrente, embora tivesse escolhido o Paulo Fonseca para isso, né? Mas a gente via que existia uma qualidade no elenco, que os desgastes que tinha na gestão do Pioli poderiam ser superados com uma nova gestão, mas a desconfiança era justamente o Paulo Fonseca. O Sérgio Conceição é bem melhor do que o Paulo Fonseca, porém tá aí, precisa correr atrás, né? E vai ter que correr atrás enfim, né, já tem esse cenário complicado, e a gestão dele
parece que tem sido um pouco contestada dentro do elenco, né? Mesmo nesse jogo da Copa Itália, né, a gente viu que houve uma revolução, saiu gente como Calabria, vários outros jogadores acabaram saindo também, o Calabria que brigou com ele, né? Mas o Abraham saiu visivelmente insatisfeito de campo. Então, o que a gente imagina é que nem tudo foi resolvido ainda. A gente tudo isso leva a crer que ainda existe um trabalho aí a ser feito, obviamente já para a próxima temporada, para que o Milan tenha mais a cara do técnico, né? Ou que os jogadores estejam mais alinhados com ele, né? Eu acho que nem é uma questão muito tática, é uma questão muito mais de sintonia mesmo, né? Ver se o Walker, por exemplo, que também foi uma contratação importante, se ele vai permanecer ou se vai ser um empréstimo mais rápido, assim, só para essa temporada. Enfim, são várias questões que deixam o Milan com uma indefinição que, para quem precisa correr atrás, é complicado, né? Então, assim, a gente tem que ver muito como é que vai ser esse jogo com o Bolonha, né? Que vai ser no fim do mês de janeiro, porque o Bolonha também está nessa briga. Vale lembrar que o Bolonha está na frente do Milan na Série A. Então, mais uma degrau para ser escalado, né? Então, enfim, esses reforços precisam de um tempinho para se adaptar. Talvez lá para o meio de março a gente tenha um pouco mais de visão de se o Milan pode mesmo já apresentar algo melhor em termos de resultados para a sua torcida. Já nessa temporada, no caso. E vou te falar que elenco chato, hein, rapaz? Todo mundo reclama no Milan, assim, reclamações de treinador, aí reclama da diretoria. O custo de ter Theo Hernandes como... Um pouquinho mais também, né? É o custo de ter Theo Hernandes como um dos seus líderes, né? Porque o cara chato. Cuidado com franceses, hein? Franceses gostam de fazer essas revoluções aí, guilhotinar as pessoas. Theo Hernandes querendo derrubar a Bastilha lá. Nesse caso, vale dar uma ressaltada até, por exemplo, que o João Félix, então, já chega adaptado, porque, de certa forma... Porque é outro chato. Ele sai do Atlético de Madrid reclamando que, não quero mais marcar, que não sei o quê... o Barcelona, assim, acaba não querendo ficar com ele, por mais que ele tivesse seus momentos no Barça por isso. Ele é emprestado para o Milan também por isso. Tudo bem que isso foi um pedido escolhido a dedo pelo Sérgio Conceição. Só que no meio dessa brincadeira, o Sérgio Conceição vai ter que despertar o espírito coletivo nele. De repente, você correr para os seus companheiros também, correr para os outros também é útil. Você pode ser interessante, tudo bem, o Sérgio Conceição fez, por exemplo, o Rafael Leão voltar a correr bem, atuar bem, de maneira interessante até. Só que você também tem umas outras coisas a resolver nessa brincadeira. E até vale destacar positivamente o Bolonha, no meio, acho que logo vamos entrar nesse assunto. O Bolonha fez até um mercado interessante, conseguiu manter suas estrelas e, de certa forma, tá com um desempenho de ascensão, que o Bolonha demorou para pegar no tranco no campeonato, e na medida que os reforços ou gente que estava lá começou a dar certo, o desempenho começou a crescer. O desempenho do Benjamin Domingues é muito bom, vale destacar. O desempenho dos argentinos em geral, do Benjamin Domingues e do Santiago Castro. O Orsolini continua num nível incrível. É pecado que tenha acontecido a lesão dele na Champions League, mas assim, o Endoye tem dado conta do recado, o Odgaard tem dado conta do recado, e isso está fazendo diferença. No campeonato que o Bolonha tem crescido, na Copa que o Vincenzo Italiano provou que, de certa forma, é um técnico copeiro, é um técnico que consegue tirar de jogos específicos, tirar alguma coisa a ponto de você crescer, de fazer o Bolonha chegar à sua primeira semifinal de Copa Itália desde 99, o que é muita coisa. E isso pode ser importante na visão do campeonato e na visão até do futuro do próprio Bolonha na Copa. A esperar provavelmente a Juventus
ultra favorita contra o Empoli, e um certo ponto de interrogação para a Atalanta. Não sei vocês o que acharam. Eu, com certeza, um pontaço de interrogação. Em que pese os Corupski também ter sido um grande responsável pelo resultado, pela classificação. Mas pode dar sua opinião também, Nelson. A questão da Atalanta acho que passa muito pelo físico, né? A Atalanta tem um monte de gente machucada ao mesmo tempo. A gente tem agora, nesse momento, tem o Scamacca de novo, voltou, já se machucou. Tem o Lukman machucado, o Kolasinac, que também só deve voltar lá pro fim do campeonato. Scalvini, que já não joga mais nessa temporada. Quem mais que tá machucado na Atalanta? É tanta gente que Carnesec. Carnesec se machucou agora. E tem mais um. Tem mais um aqui que eu não tô lembrado. O Kossonu também tem 3 meses aí pela frente aí de recuperação. Então, assim, todos esses aí são titulares. Todos. E quem não tá machucado tá voltando de lesão, que nem o Reteg. Ou tá demonstrando sinais de cansaço. Exatamente. E a gente tem outros nomes. Sinais de cansaço, por exemplo, você até entende, né? Porque, de certa forma, olha a maratona que a Atalanta pegou. E vai pegar também, porque a Atalanta é outra que vai ter que jogar em meio de semana na Champions. Vai pegar o Brugge. Se o Milan tem o Feyenoord para resolver, agora eles têm o Brugge. E a gente vai olhar os jogadores que a Atalanta contratou ou que vai ter que utilizar em algumas posições, né? O Rui Patrício, o primeiro jogo que ele fez na temporada foi agora, contra o Bolonha. Ritmo de jogo, 0. Falhou no gol, inclusive. Poche, era titularíssimo do Bolonha com o Vincenzo Italiano, perdeu a posição, também não estava jogando nada, vamos combinar. Também vai ocupar um espaço. Rafael Tolói, outro que também estava machucado, também sem ritmo de jogo. Então a Atalanta tem sérios problemas aí para resolver. A gente vê que talvez os mais sérios sejam defensivamente, porque a Atalanta pelo menos se mexeu bem do ponto de vista ofensivo, né? Fez contratações como a do Daniel Maldini, né? Que chega aí meio para substituir o Lukman, mas talvez mais até para substituir o Zaniolo, né? Que saiu. Então o Gasperini, até um pouco mais conservador, né? Poderia ter feito 2 contratações para a posição, porque o Lukman, ao que tudo indica, são pelo menos 3 semanas sem o Lukman aí. Então você tem 3 semanas sem o Lukman e o Zaniolo não está mais lá. Então vai ser o Daniel Maldini que tem que dar conta do recado. O Gasperini deve ter pensado, bom, o Reteg voltou, Scamacca tá aí voltando, aí o Scamacca volta no último dia do mercado, no penúltimo dia do mercado se machuca, sem saber por quanto tempo ele voltaria. Parece que o Scamacca ainda tem condições de jogar ainda nesse campeonato, mas é só ali, reta final, 4, 5 últimas rodadas. E a gente vê que essa lesão do Scamacca provavelmente foi uma lesão de retorno precipitado ao gramado. Ele teve uma lesão no joelho e depois ele tem uma lesão no quadríceps. É um tipo de lesão de sobrecarga muito comum para quem tem lesão no joelho. A pessoa não tem o fortalecimento muscular adequado, força e o quadríceps vai embora. Então é muito comum isso acontecer. Provavelmente a volta dele foi antecipada pela lesão do Lukman e aí não deu certo, né? E na primeira vez vamos combinar também que não é a primeira vez que o senhor Gasperini faz isso aí, não. Já aconteceu também na última temporada de querer voltar jogador antes e estourar o cara. Então, a Atalanta, assim, mas o lance é que a Atalanta também está muito na dela, né? Não é obrigação da Atalanta ganhar nada. Né? A Atalanta, por mais que a gente veja a Atalanta agora como uma equipe que de fato briga e tal, historicamente não é a função da Atalanta ganhar um título toda a temporada, chegar em final toda a temporada. A vaga na Champions League está bem encaminhada e para a Atalanta isso já é suficiente. Né? Ir bem na Champions agora também é possível, porque a Atalanta passando pelo Brugge tem na sua chave vai ter um adversário e dentre os mais acessíveis das oitavas, né? Vai ser Aston Villa ou Lille. Então, chegar às quartas de final, como já chegou uma vez, também já seria bem visto lá em Bergamo. Então, manter a posição, eu acho que vai ser a prioridade do Gasperini, porque a possibilidade de título da Copa Itália foi embora. Assim, eu duvido que o Gasperini esteja pensando em ganhar a Champions League. Então, eu acho que a prioridade agora vai ser, de fato,
ir bem nessa primeira eliminatória aí dos playoffs da Champions League, tentar ir pelo menos até as quartas da Champions, mas priorizando a manutenção ali desse terceiro lugar. Na Série A, né, no caso. Eu diria que da turma dos 3 principais contenders da Série A nesse momento, quem menos tem pressão, apesar da distância, é a Atalanta. Porque, de certa forma, para a Atalanta, só o fato de brigar por um Scudetto já é muita coisa. Não que, assim, tenhamos que, sei lá, às vezes a gente... Assim, o degrau da Atalanta subiu, querendo ou não, a gente dá uma palmatória maior neles também. Não, é que, de certa forma, essas coisas não aconteceram nem nos períodos distantes. É difícil de lembrar se aconteceu algum campeonato em que a Atalanta teve uma distância real. Real e próxima do título. Diferente do caso da Inter, em que tem a pressão clara por ter o melhor elenco com sobras, aí você pode discutir se o melhor elenco está desempenhando ou não, que nós fizemos lá atrás. Tem esse ponto, e até mesmo do Napoli, porque de certa forma o Napoli você tem uma expectativa e tudo mais. E o fato do mercado, que vamos falar daqui a pouco, eu diria que dá mais uma mão à palmatória para, digamos assim, se o Napoli não ganhar, já temos o álibi. Daqui a pouco não, Caio. Vambora agora já, porque eu já tô com a pergunta preparada para você. Eu quero saber se o Napoli piorou nesse mercado, né? A gente tá falando assim sempre no ponto de vista positivo. Ah, o Milan repôs, ganhou essas peças. Olha, a Atalanta tá tentando. Foi pouco, mas foi o que deu para conseguir. E o Napoli? Porque o Napoli é líder do italiano, mas não sei se eu gostei muito desse mercado não, Caio. E você? Olha, se você for parar para pensar, talvez até a Inter tenha melhorado e a Inter foi a que menos fez coisa no mercado, porque assim, a Inter pensou no futuro. O Napoli, de certa forma, talvez assim, o torcedor do Napoli ele tem em mente 2 mercados em disputas por título, que 2 coisas deram azar. Em 2016, o pessoal pedia, não, nós temos que investir para competir com a Juventus e tudo mais. De Laurentiis chegou com o querido Vasco Regini e Alberto Grassi. Você lembra deles no Napoli? Pois bem, o Grassi nem jogou, o Regini só jogou um jogo. 2018, ficou todo mundo preso assim, Simone Verde e Politano. O Politano veio anos depois, mas assim, ele estava tudo acertado com o Sassuolo, aí chegou lá, o Marotta então na Juventus chegou, então o Sassuolo não precisa vender, e deu um jeitinho de bloquear a negociação. E o Simone Verde estava tudo acertado, tudo direitinho com o Bolonha, aí o Simone Verde, então, eu não quero sair agora. E no fim das contas, o Napoli acabou não contratando quase ninguém. Resultado, nenhum dos dois veio o título. Então, isso nessa terceira vez veio uma sensação de déjà vu com o que aconteceu com o Kvaratskhelia. É claro que quando o Kvaratskhelia sai, assim, é uma bomba a tal ponto que, assim, ninguém dos nomes que foram especulados desse mercado, nenhum ia substituir a altura. O Garnacho, nem a pau. A DM, que aí agora falam até de Juventus no futuro e tudo mais, pior ainda. Ndoye, mesma coisa, e assim, mesma situação para Sam Maximan e, claro, para o contratado que é o Okafor. Só nisso, mesmo que você considere o David Neres, como um substituto do Kvaratskhelia, que muita gente faz, e aí você pode discutir o desempenho e tudo mais, não vai ser a mesma coisa, não vai ser o mesmo contexto. Só que, de certa forma, eu achei um pouco diferente das vezes que não contratou, porque dessa vez o Napoli foi atrás. O problema é que Giovanni Mana e Antônio Conte, porque dá para ter claramente a mão do Antônio Conte, claramente que ele, de certa forma, participou do mercado. Como os nomes de contratações acabaram sendo tão escolhidos a dedo, o Napoli acabou perdendo muito tempo com negociações que o clube acabou sendo passado para trás. Com a situação do Danilo, que de certa forma ele tinha dado ok para o Napoli, aí rolou, rescindiu, não, agora eu vou para o Flamengo. Garnacho, ele tem o ok do Garnacho, então o Manchester United chega e pede 70 milhões.
Aí volta tudo, volta tudo. Aí chega o San Maximin na reta final de janela. Ah, mas tem uma burocracia. Ou então a ADM, que assim, que o Napoli insistiu dias claramente por uma negociação que não ia sair porque ele não queria sair do Borussia Dortmund. Assim, em alguns mercados, isso já desde o período do Cristiano Giuntoli, que vamos falar já dele na Juventus. Desde o período do Giuntoli, assim, o Napoli perde muito tempo em negociações que, assim, por não dar ultimatos, esperar muito algumas negociações acontecer, terem decisões e tudo mais, e por isso acaba perdendo muito tempo. Inevitavelmente, por meio dessa questão, acabou tendo alguém que não iria querer ter, que era o Rafa Marin, que já estava com tudo acertado para voltar para a Espanha e tudo mais, mas ele não joga. Acabou tendo buracos em algumas posições importantes, como por exemplo, você não tem um reserva para o McTominay, que é uma questão fundamental. Você tem uma situação que, tudo bem que nesse caso, aí vai uma reclamação que ele do Antônio Conte. Ele também não ajuda em algumas situações. Se pode ver no confronto contra a Roma, em que talvez a alteração mais lógica com 1-0 a favor seria você, por exemplo, sei lá, trocar o Politano ou o David Neres por alguém mais que saiba a função. Aí você pode discutir do Raspadori, você pode discutir o Engonge, você pode discutir a qualidade deles, o que for. Mas ele foi e trocou o David Neres por um Mazzocchi. Um ponta por um lateral. Quem falhou no gol da Roma? O nosso querido Mazzocchi. Então, inevitavelmente, você tem algumas situações de você criar pontos de interrogação. Aí você, por exemplo, tem algumas contratações que acabam não jogando. O Gilmour acabou perdendo espaço ultimamente. O Bilin, que foi contratado, ele não viu um minuto em campo sequer. Ninguém sabe como joga o Bilin no Napoli, porque o Conte não coloca em campo. Então, de certa forma, é claro que você pode dizer do Conte coisas tipo assim, mas ele com o Juan Jesus, de certa forma, faz parecer o Juan Jesus ser um jogador. Ok, só que o Juan Jesus é uma bomba relógio. Spinazzola, mesma coisa e tudo mais. O problema é que, com um elenco curto, você tem que fazer os caras jogar. Os que estão lá. Não dá para você reclamar sempre que o elenco é curto. Todo mundo sabe que o Napoli tem elenco curto, que os titulares assim fazem das tripas coração fisicamente. Isso se viu claro na vitória contra a Juventus. Se viu claro até no empate contra a Roma, como muitos até pareciam se arrastar em campo. Inclusive até contra a Roma, achei que o McTominay ficou tempo demais em campo, porque ele claramente parecia exausto. Claramente, isso se vê também com o Politano, às vezes até com outros jogadores. E com essa maneira de 4-3-3 e tudo mais, você tem gente com problemas físicos, como Buongiorno, como Oliveira, você teve outras questões também. E no meio disso, também parte do Conte botar a turma para jogar. Não adianta reclamar de cansaço, sendo que você, por exemplo, não confia em alguém que está no seu banco de reserva, que você pediu para contratar. Por exemplo, o caso do Gilmour. Eu acho que, inclusive, você citou aí que o McTominay não tem um reserva. Eu achei, quando o Billing foi contratado, que o Conte ia tentar essa adaptação. Embora não sejam estilos parecidos, eu pensei assim, acho que a ideia dele é essa. Não sei se ele teve essa ideia e desistiu. O ponto do Bilin é algo meio estranho. A gente vai ter que descobrir com o tempo se é que o Conte vai botar para jogar, porque tem dessas, Antônio Conte tem seus caprichos e seus mistérios, se ele vai ser um backup pro Anguissa ou se ele vai ser um backup pro McTominay. Porque o Gilmour, a função é clara. É o backup pro Lobotka. É o vice Lobotka. Só que assim, o Lobotka, querendo ou não, se viu até nas partidas em que o Gilmour atuou como titular, em que o Lobotka estava machucado, ele é o motorzinho do time, mesmo quando tá mal, mesmo quando faz um jogo abaixo, como fez contra a Roma.
O Lobotka é um motorzinho e, de certa forma, até, por exemplo, a marcação, se você prestar atenção nas marcações contra o Napoli, quase sempre envolve fazer uma gaiola no Lobotka. Fazer uma construção em cima do Lobotka. E esse é um certo ponto de interrogação. E eu acho que esse ponto de interrogação de um elenco tão limitado é o que diferencia para pior o Napoli da Inter na briga, e até com relação à Atalanta, que eu digo aqui, o Napoli tem um elenco no todo pior que a Atalanta. Na verdade, no papel, o Napoli tem elenco pior que uma galera. As condições físicas da Atalanta não vão permitir isso ir a campo, mas eu concordo com você. A gente vai falar sobre outras janelas de outros times nas próximas edições, mas a gente vai se aproximando do final aqui. Eu quero jogar para o Nelson uma questão que tivemos duas notícias, ou dois burburinhos, ou duas especulações aí recentemente, de treinadores italianos. A primeira é uma rádio espanhola que, se eu não me engano, foi a Cadena Ser, falando que a Roma já se movimenta para tentar trazer o Ancelotti, né? O Ancelotti que, primeiro, teve a notícia que ele não ia ficar no Real Madrid, e depois chegou essa outra notícia de que a Roma já ia se movimentar para trazer o Ancelotti que é ídolo como jogador da Roma. E também teve uma outra notícia, Nelson, que aí já não sei nem se é notícia, né? Porque o pessoal começa naquela assim, Roberto Mantini começou a seguir o Botafogo nas redes sociais. Daí, a partir disso aí, o pessoal vai tentando achar notícias ou saber mais informações sobre isso. Mas queria que você falasse das duas coisas, Nelson, da possibilidade de Ancelotti na Roma e da possibilidade, essa talvez um pouco mais remota, de Roberto Mantini no Botafogo. Eu acho do Ancelotti na Roma mais remota do que a do Mantini no Botafogo. Pelo menos agora. Assim, eu acho que o caso do Ancelotti é um pouco do Simeone na Inter. Um dia vai rolar. Quando? Fica aí pro destino se movimentar e fazer acontecer. Mas o Ancelotti, duvido que ele vai sair do Real Madrid agora para ir para Roma. A Roma não tem um projeto muito definido. É uma loucura completa. Os Friedkin já estão mostrando aí também no Everton que gostam muito de olhar para o passado, né? Fizeram isso na Roma, estão fazendo isso lá no Everton também. Então, acho que o Ancelotti vai ser o caso da Roma, vai ser assim: vou encerrar minha carreira, vou encerrar onde? Vou encerrar na Roma. Eu acho que o Ancelotti vai ser um pouco por aí. E no caso do Mantini no Botafogo, eu acho que faz muito mais sentido, porque o Mantini, ele tem rodado o mundo, né? Não é de hoje, já tem um tempinho. Ele pede um salário muito alto na Itália, tem uma identificação grande com a Inter, tem uma identificação grande com a Lazio. Então, isso aí já dá uma quebrada nele para ir para Roma, já dá uma quebrada nele para ir para a Juventus, já dá uma quebrada nele para ir para o Milan, embora ele seja torcedor da Juventus, né? Então, mas aí existem outras questões, né? Então tem uma identificação ali, para Roma seria mais difícil, até se foi ventilado o nome dele na Roma depois da saída do Juric, o nome dele foi ventilado na Roma, mas não aconteceu. É um cara que ele não tem aceitado dar uma reduzida no salário para pegar um time ali que luta pelo quinto, quarto lugar, mas teria condições de treinar um time na Itália ainda, não tem preferido fazer isso. Desde que ele saiu para o Manchester City, ele já passou por Galatasaray, passou por Zenit, volta para a Inter num momento específico e depois vai para a seleção italiana. Fica lá um tempinho e Arábia Saudita. Então ele já está acostumado a dar uma circulada pelo mundo e eu não acho que seja um grande absurdo vir para o Botafogo, que é um time que tem um projeto que faz sentido no momento, que está buscando um técnico que já venceu, que tem um Mundial de Clubes pela frente. Então, não acho um absurdo ver o Mantini no Botafogo, não. Eu acho que é um tipo de desafio que ele teria interesse em encarar, né? Eu acho que o Botafogo teria condições de pagar o que ele pede. Talvez ele dê uma reduzida, porque ganhou bem na Arábia Saudita já. Então, ganhou mais do que ele ganhava na Itália. Então, eu acho que é possível de acontecer, sim. E seria interessante, né? Seria o primeiro técnico italiano a treinar no Brasil. É um técnico, pelo menos, não sei de nenhum técnico realmente italiano que tenha vindo para o Brasil treinar. Talvez lá no passado tenha existido algum, mas nenhum técnico que de fato tenha feito uma carreira no futebol italiano. E seria o caso do Mantini. Seria algo bacana até para a gente aqui também
poder ficar acompanhando como seria o Mancini, porque muita gente até não sabe, assim, que o Mancini é um cara educado e tal, mas ele é um cara genioso também. É um cara que tem ideias firmes, que só não expressa as suas ideias de forma assim contundente, de forma extremamente histriônica, né, como o Antônio Conte, por exemplo, mas é um cara que tem ideia firme, que tem seus caprichos também, e seria legal ver como é que ele lidaria, né, com um ambiente tão parecido até em alguns aspectos com o ambiente de clubes italiano, né? Não é que o Mancini não bata, né? É que ele bate com elegância. E o Textor traz algo dos Estados Unidos, da cultura norte-americana ou estadunidense, que é de entrevistar treinadores, né? Então, aparentemente, ele já fez entrevista com o Mancini, fez entrevista com o Tite. Então, assim, rola ali um negócio muito comum dos esportes americanos, né? NBA, por exemplo, né? Antes de você anunciar, você sai fazendo uma série de entrevistas ali. Veremos nos próximos capítulos se teremos Roberto Mancini na Série A do Brasil, com o atual campeão brasileiro, o atual campeão da Libertadores. A gente vai ficando por nessa edição aqui de número 50 da Cautiopédia. Queria agradecer mais uma vez a todos que nos acompanham, que acompanharam essa edição, que estão sempre com a gente. Para você que está chegando agora, muito bem-vindo. Estamos sempre aqui no Nosso Futebol, ou o nosso podcast está sempre nos melhores agregadores, nos piores também, imagino que esteja, graças à nossa parceria com a Central 3. Nos ouça, nos assista. Daqui a pouco a gente está de volta, beleza? Nos vemos na próxima, na edição de número 51. Um abraço a todos, arrivederci e tchau.